Era uma manhã chuvosa no Ministério da Magia quando Hermione Granger recebeu a nova missão. A operação que ela liderava estava há meses sob investigação e agora as pistas apontavam para uma rede clandestina de tráfico de poções no submundo bruxo. O nome de um jovem bruxo, Lucas, surgiu repetidamente nos relatórios. Ninguém sabia ao certo quem ele era, mas seus poderes chamaram a atenção. Hermione sentiu uma estranha inquietação enquanto lia os detalhes. Algo sobre o nome Lucas mexia com ela de forma inexplicável, mas ela afastou o pensamento. Sua mente estava sempre focada em seu trabalho. Não havia espaço para distrações. A operação começou. Hermione, com uma equipe de aurores, adentrou o local suspeito no coração de Londres. O ambiente era escuro e sombrio, e o ar estava carregado de magia negra. Quando encontraram Lucas, ele estava negociando um carregamento de poções ilegais. Os aurores o cercaram rapidamente e Hermione o observou à distância, intrigada. Havia algo familiar na postura daquele jovem, mas ela não conseguia identificar o que era. Quem é ele? Hermione murmurou para si mesma, enquanto Lucas era levado para interrogatório. Após capturar Lucas, Hermione mergulhou nos registros de feitiços do Ministério em busca de respostas. Para sua surpresa, encontrou um documento que indicava que haviam sido encontrados vestígios de um feitiço de memória na mansão Malfoy, associado a eventos que ocorreram logo após a guerra. A menção de um bebê resgatado despertou sua curiosidade, mas os detalhes eram vagos e não mencionavam diretamente Lucas. Com um sentimento de urgência, Hermione decidiu que precisava confrontar Draco Malfoy. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas a verdade ainda estava oculta. Ao chegar à mansão de Draco, a tensão era palpável. Ele a recebeu com um olhar intrigado, mas cauteloso. "O que você quer, Granger? Precisamos falar sobre o que aconteceu na mansão Malfoy", disse Hermione, o coração acelerado. "Encontrei registros de um feitiço de memória que nos afetou." Draco olhou para ela, confuso e alarmado. "O que você quer dizer com isso?" Hermione hesitou, mas ambos sabiam que a verdade era mais complexa do que aparentava. Hermione deixou a mansão de Draco com uma mistura de alívio e confusão. As respostas que buscava ainda estavam distantes, mas sabia que precisava confrontar Rony. O peso do segredo que ele carregava parecia esmagador, e a dúvida a consumia. Quando chegou em casa, o ar estava carregado de tensão. Ao entrar, ela se deparou com Rony sentado à mesa, com uma expressão de surpresa que rapidamente se transformou em incredulidade ao notar Draco ao seu lado. "Hermione, o que ele está fazendo aqui?" Rony perguntou, os olhos arregalados. A tensão entre os três era palpável. "Precisamos conversar, Rony", Hermione disse, mantendo a firmeza na voz. "Encontrei registros sobre um feitiço de memória que nos afetou na mansão Malfoy." Rony franziu a testa, claramente perdido. "Um feitiço de memória? O que isso tem a ver com Malfoy?" "Algo aconteceu lá", respondeu Hermione. "E agora precisamos entender o que foi." Rony respirou fundo, os olhos baixos, como se lutasse contra uma onda de emoções. Rony hesitou, a dor em seus olhos era visível. "Hermione, há algo que você precisa saber. O que aconteceu na mansão Malfoy foi muito mais sério do que você imagina." Hermione prendeu a respiração, a tensão crescendo. "O que você quer dizer, Rony?" Ele respirou fundo, sua voz tremendo. "Depois da batalha, você foi sequestrada. Draco. Ele fez algo que nenhum de nós poderia imaginar. E eu temi pela sua sanidade." A expressão de Hermione se transformou em horror. "O que você fez, Rony?" "Eu lancei um feitiço de memória em você e em Malfoy", disse ele à voz baixa. "Eu não sabia como você reagiria. Não queria que você se lembrasse do que aconteceu." Os olhos de Hermione se arregalaram. "Mas eu engravidei, não é? Lucas, ele é meu filho?" Rony acenou lentamente. "Sim, mas você não sabia. Você perdeu a memória todos os dias durante a gestação. Era como se a cada amanhecer você se esquecesse do que estava acontecendo." "Mas por que você não me contou antes?" Hermione perguntou, a voz quebrada. "Eu pensei que era para o seu bem", Rony sussurrou.
Mas eu vejo agora que foi um erro. As palavras de Rony ecoaram na mente de Hermione, como um feitiço que a aprisionava em um labirinto de confusão e dor. Lucas, seu filho, era a única coisa que restava de um passado sombrio que ela mal compreendia. Então, tudo isso foi por causa de um erro? Eu não me lembro de nada. Rony se aproximou, a expressão dele refletindo a luta interna. Eu fiz isso por amor, Hermione. Eu não queria que você vivesse com a dor de recordar o que aconteceu. Eu pensei que poderia proteger você. Proteger ou esconder a verdade? Hermione disse o tom ferino. Eu tenho um filho, Rony, e você não me contou nada. Enquanto ela falava, Draco Malfoy, que até então permanecia em silêncio, finalmente interveio. Isso é tudo um pesadelo, disse ele, a voz baixa e trêmula. Se eu sou o pai dele, por que não me disseram? Como você pôde fazer isso, Weasley? Porque eu estava tentando proteger Hermione, seu imbecil, Rony respondeu, a frustração transparecendo. Draco olhou para Hermione, os olhos cheios de desespero. Granger, o que você sabe sobre Lucas? Eu preciso ver Lucas, declarou Hermione determinada. Eu preciso entender tudo isso. Rony hesitou, o rosto pálido. Hermione, isso pode ser arriscado. Ele é meu filho, Rony. A determinação em sua voz era inabalável. E eu não vou permitir que você continue a esconder isso de mim. A determinação de Hermione em encontrar Lucas a consumia. Após a conversa tensa com Rony e Draco, ela sabia que precisava agir rapidamente. Não podia perder mais tempo. O desejo de abraçar seu filho e entender sua própria história a impulsionava. Como você pode me ajudar a encontrá-lo, Malfoy? Perguntou Hermione olhando nos olhos dele, em busca de respostas. Draco hesitou, confuso e preocupado. Eu não sei o que aconteceu com ele após a guerra. Depois daquele dia, eu perdi a memória sobre tudo. O coração de Hermione afundou. Então você também não se lembra de nada? Não, eu não tenho ideia do que aconteceu. Só sei que você e eu estivemos envolvidos em algo que não posso entender, disse Draco, sua voz cheia de frustração. Rony observava a conversa preocupado. E se ele não quiser ver vocês, como você vai lidar com isso, Hermione? Eu não sei. Ela admitiu, a ansiedade crescendo. Mas preciso tentar. Ele é meu filho e não vou desistir dele. Draco acenou, ainda lutando para processar a situação. Se encontrarmos os registros, talvez possamos descobrir mais sobre ele. Então vamos começar agora, declarou Hermione com determinação. Eu não vou parar até encontrá-lo. A ansiedade pairava no ar enquanto Hermione, Rony e Draco se dirigiam ao endereço que haviam conseguido, onde Lucas, agora um jovem adulto, morava. O coração de Hermione batia forte, cada batida repleta de esperança e medo. Chegando a um pequeno apartamento, ela hesitou, as mãos trêmulas. — Está tudo bem? Perguntou Rony, percebendo a tensão em seu rosto. Eu não sei o que dizer a ele, respondeu Hermione, lutando para conter as emoções. Draco, com uma expressão resoluta, acrescentou. Precisamos apenas ser honestos. Ele merece saber a verdade. Com um aceno de cabeça, Hermione bateu a porta, o som ecoando como um tambor na sua mente. Após alguns instantes, a porta se abriu, revelando Lucas. Ele era um jovem de cabelos castanho claros e olhos que refletiam curiosidade e desconfiança. — Quem são vocês? Perguntou Lucas, observando-os atentamente. — Hermione! Ela começou, sua voz trêmula, mas firme. — Eu sou sua mãe! A expressão de Lucas mudou, confusa e atenta. — Mãe? — Sim, disse Hermione, as lágrimas nos olhos. Houve um feitiço, mas agora sabemos a verdade. Você é nosso filho. Lucas olhou para Draco e Rony tentando processar as informações. A tensão no ar era palpável. Por que não me disseram antes? Hermione deu um passo à frente. Porque nós não sabíamos. Mas estou aqui agora e não vou deixar você ir novamente. A emoção encheu a sala enquanto Lucas, hesitante, aceitou o abraço de sua mãe. E o futuro incerto se iluminava com a promessa de novas descobertas e reconciliações. O abraço entre Hermione e Lucas durou o suficiente para que o mundo ao redor deles desaparecesse.
As lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de Hermione enquanto ela sentia a presença do filho que nunca soube que tinha. Lucas, embora hesitante, finalmente retribuiu o abraço, quebrando a barreira que o separava por tantos anos. "Desculpe por não ter estado aqui", disse Hermione, sua voz embargada. "Eu queria tanto te conhecer." Lucas se afastou um pouco, olhando para ela. "Mas como isso é possível? O que aconteceu?" Rony e Draco, observando a cena, decidiram intervir. Rony começou a explicar sobre o feitiço da memória, os eventos trágicos após a guerra e como, por desespero, ele fez o que fez para proteger Hermione. Draco acrescentou com um semblante sério: "Eu também não me lembrava." Hermione, olhando nos olhos de Lucas, sentiu uma determinação renovada. "Podemos reconstruir isso juntos." Lucas hesitou, mas o brilho de esperança começou a brilhar em seus olhos. Talvez possamos tentar." E assim, enquanto a noite caía, os quatro se sentaram juntos, prontos para enfrentar os desafios que viriam, com a promessa de um novo começo. E então o dia seguinte amanheceu. Hermione acordou ao lado de Rony, sentindo-se perturbada. Seus sonhos da noite anterior eram vagos e confusos, preenchidos com rostos e vozes que pareciam familiares, mas inidentificáveis. Levantou-se e começou a se arrumar para o trabalho no ministério, um nó de inquietação apertando seu estômago. "Bom dia!" disse Rony com um sorriso tranquilo que não conseguiu acalmar sua mente. "Dormiu bem?" "Não sei", ela respondeu, franziu a testa, ainda tentando organizar os fragmentos de seus sonhos. "Tive alguns sonhos estranhos, mas não consigo lembrar." Rony apenas sorriu, mas havia um brilho de preocupação em seus olhos. Ele não desfez o feitiço da memória. Hermione continuava sem se lembrar da existência de Lucas, seu filho perdido, ou das revelações que haviam ocorrido na noite anterior. Longe dali, Lucas e Malfoy acordaram, cada um em sua respectiva residência. Lucas se espreguiçou sem saber que o feitiço que Rony lançara também o privara de qualquer lembrança sobre seus verdadeiros pais. Enquanto ele se preparava para mais um dia, as memórias que poderiam ter mudado suas vidas estavam silenciadas, enterradas em um feitiço que nunca seria desfeito. No fundo, a verdade permanecia oculta, envolta em um manto de esquecimento, deixando todos à mercê do destino que nunca chegarão a compreender.